boa tarde a todos, todas, todes. A gente vai iniciar o nosso encontro hoje sobre especialidades na enfermagem. A especialidade de hoje é a enfermagem obstétrica. E a nossa enfermeira convidada é a Natália. Ela é egressa da nossa casa UNB, orgulho para a gente. E, bom, ela vai contar um pouquinho, né? Nada melhor do que ela mesma se apresentar e contar um pouquinho da jornada dela. E aí vocês fiquem à vontade também para ir conversando, batendo papo, tirando dúvida, curiosidades, enfim. Nath, com Eu você. queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês, ainda mais o orgulho que eu tenho da UNB, das ligas, de tudo que eu passei aí e que, claro, foi a base, né, do futuro profissional. Então, é uma honra mesmo, fico muito, muito, muito agradecida. Principalmente a Mari pelo convite, pela lembrança. Também morro de orgulho de ti, tenho muita admiração, assim, pela sua trajetória e espero poder ajudar, enfim, quem quiser depois pode entrar em contato comigo, a decidir mesmo, né, qual é a área de especialização, ou pelo menos indicar já o que vocês podem ir fazendo para ajudar na questão do currículo, enfim, e tirar todas as dúvidas que vocês tenham a respeito da obstetrícia. E começando assim, falando um pouquinho da minha trajetória profissional, eu formei na UNB, sou muito grata e orgulhosa disso. Foi no meio de 2013 e eu fiz parte de várias ligas, né? Na época eu ainda estava meio na dúvida entre gerontologia e obstetrícia, né? Dois universos bem opostos. Aí prestei residência para os dois, mas um deles que nem era aqui, era em São Paulo. Acabou que era um feriado, não deu certo. Enfim, coisas que não são por acaso. No final das contas, a gente descobre isso. Então, segui mais na obstetrícia e hoje, cada ano que passa, eu tenho mais certeza que eu estou na área certa, sabe? Não é fácil essa decisão, mas a vida profissional vai te mostrando onde você se identifica mais, onde você se realiza. E assim, tem muitos altos e baixos, né? Até durante a graduação mesmo da enfermagem. É difícil explicar o que é ser enfermeira, onde a enfermeira, como, né, na verdade, a enfermeira atua. A gente fica com muitos questionamentos ainda durante a graduação. Aos pouquinhos, a gente vai identificando nosso lugar, sabendo dos nossos limites, né? Delegando, se impondo. Então, é uma área muito abrangente e que a gente precisa ir devastar e encontrar mesmo o nosso espaço. Então, saibam que eu também passei por isso. É muito desafiador. É uma área que às vezes a gente se questiona mesmo. Antes mesmo do curso, gente, o que é enfermagem? O que é ser enfermeiro? Né? Antes mesmo de entrar. Aí, aos poucos, é que a gente vai descobrindo, a gente se forma, a gente não se sente preparado para dar assistência, e tudo é aos pouquinhos, assim. E uma das coisas que realmente é valiosíssima, que eu diria para vocês não perderem a oportunidade, é a residência. Porque é onde você tem chance de aprender muito e, assim, tem uma certa oportunidade de errar. Você não é só dar a cara a tapa, né? Você tem um suporte, né, de um preceptor que está ali para te apoiar nisso. Então, além da experiência profissional, né, porque são 2 anos, 60 horas e tudo que vai para o seu currículo, tem esse outro lado de te preparar mesmo para essa carreira que a gente escolheu. Então, assim, não tem dica melhor do que ir para a residência. E esse sonho, né, essa vontade, ela já deve vir desde a graduação mesmo, porque uma das coisas que me ajudou muito a passar na prova foi fazer parte de PIBIC, de projetos de extensão, tudo isso vale muito no currículo. Fora que ajuda também na questão da experiência profissional, né, da parte da prática, que é algo que a gente precisa correr atrás mesmo, né?
que não só de teoria, né? Que é lógico que é excelente publicar artigo, ir para congressos e tudo isso é fundamental, também faz parte do currículo, mas sem deixar de lado as experiências, por exemplo, no projeto de extensão, que você consegue atuar na prática e depois ainda pega aqueles dados estatísticos para publicar um trabalho. Então, é unir a teoria com a prática. Eu acho isso muito fantástico, e essa oportunidade que a UNB me deu realmente fez toda a diferença, e para todo mundo eu indico. Faça o melhor na sua graduação para colher os frutos depois. E tentando mesmo a residência, que eu acho que não tem escolha melhor, não. Então, pronto, já falei. Então, eu fui da UNB, fui residente na Secretaria de Saúde, em obstetrícia. Teve outra residência também que eu fiz, mas a minha grande paixão é a obstetrícia mesmo. Cada vez eu realmente me afirmo nisso. Agora eu sou preceptora da Secretaria de Saúde, atuo como... não sou do contrato, como é que fala? Sou efetiva, cargo efetivo, e preceptora da residência. Então, tudo isso a gente vai galgando aos pouquinhos e é tão maravilhoso, assim, poder estar mais uma vez perto de ensinar, né? E estar perto de alunos, entre aspas, né? Que agora já são enfermeiros, só que a gente sabe, né? Que é como se fosse uma continuidade mesmo da graduação. Então, o que eu amo é isso. Gosto da oportunidade de dar aula, de ensinar e de mostrar o melhor caminho na área que vocês escolheram, né? Porque, infelizmente, a gente tem que discernir aquilo que é uma boa assistência de aquilo que não é. E, às vezes, a gente se pega não dando uma boa assistência. Então, a gente sempre tem que ter o senso crítico. E o que ajuda muito a gente nisso são os alunos, os residentes, né? Porque, às vezes, a gente pega interno lá. Eu gosto também de acompanhar os internos da medicina, porque nem sempre eles têm oportunidade de acompanhar o parto normal da forma que a gente acredita no processo fisiológico. Enfim, se deixar, gente, eu falo aqui até 4 da tarde, pelo menos. Então, eu acho que tá bom por aí. Vou deixar vocês perguntarem, enfim. Mas tô realmente muito grata, tô louca para ouvir o que vocês têm, tanto para me contar da experiência da graduação de vocês, quanto para fazerem perguntas. Nath, tem uma... Opa, Luísa, faz a pergunta aí. Pode fazer, depois ela lê. Você daria para alguém que queira participar de uma residência, fazer uma residência depois que terminar essa graduação? Um pouco baixinho para mim, mas deixa eu ver se eu entendi. Qual dica que eu daria para quem quer fazer residência? Você falou também de especialização? Não, residência mesmo. Residência, só residência na área que for, né? Mas, isso. Enfim, a prova, que você quer saber mais a respeito da prova? Aham. Da prova. Luiz. Prazer. O que me ajudou muito foi fazer provas antigas. Né? Se tiver oportunidade de questões comentadas e tudo isso, é excelente. Focar também nos manuais atualizados do Ministério da Saúde, o caderno de atenção básica, pré-natal, tudo isso é algo muito importante. Além de SUS, que a gente não pode fugir, e pegar as provas antigas daquela banca também ajuda demais. Tem sites, ou até no YouTube mesmo você encontra questão comentada ou uma aula a respeito do assunto, porque tem dias que a gente está mais para ouvir, outro dia a gente está mais para fazer questões, outro dia para como é que fala, para ler mesmo, né? Leitura do conteúdo. Então a gente tem que respeitar o que a gente quer tá mais para aquele dia, né? Porque também não adianta nada estudar mega cansada. Então, o que me ajudava muito quando eu estava com o tempo corrido e não tinha, não achava que eu ia render numa leitura, era ouvir uma aula, por exemplo. E aí eu fazia as anotações do que eu achava mais importante. Mas, assim, não dá para fugir de questão comentada, que para mim
ou questões mesmo, resolução de questões, simular, fazer simulado, né, com o tempo daquela prova, porque eu ficava muitas vezes nervosa. Então, simular fazendo a prova também é bem interessante, assim, para ver como é que você sai, depois se corrige, vai atrás da resposta, porque aí, aquilo que você errou, você tende a não errar mais. E a oportunidade de errar é mesmo estudando, né? Então, para ficar mais, para repetir, ficar mais claro na nossa mente, eu acho que manuais do Ministério da Saúde, principalmente a questão do SUS, né? Então tem que saber a letra, a lei mesmo, o que teve de mudança e tudo. Questões comentadas, ou fazer questões em simulado de provas antigas. E a outra seria as videoaulas, que dá para procurar no YouTube e anotar o que é mais importante. Eu acho que tem que ter 3 formas de estudo. Às vezes, no mesmo dia, a gente cansa muito de ficar só lendo, ficar só ouvindo. Então, eu acho que alternando isso dá muito certo. Tá, ficou respondido, Luísa? Tem mais alguma dúvida? Ficou assim, muito obrigada. Essa dica da Nath aí é para qualquer concurso, hein, gente? Que vocês queiram fazer. Né, Nath? Olha, me ajudou muito também para passar na Secretaria de Saúde isso. Teve uma pergunta aqui da Maiara, não sei se é geral, Maiara, se você quiser especificar melhor a Natália. Ela pergunta quais são as disciplinas da UNB que você mais gostou. Não sei se é relacionado à área que ela está hoje ou geral, Maiara. As disciplinas cursadas que influenciaram para a obstetrícia. Na minha época já mudou muito, gente, o currículo. Né? Porque na minha época era 4 anos, mas era bem denso o conteúdo, né? Tinha muitos créditos por semestre. E tinha uma matéria, lógico, que me encantou demais, que foi de gineco-obstetrícia, que a gente fazia o portfólio, a gente conseguiu ter bastante prática, tanto com a gestante, com a puérpera, com a RN, e foi fantástico. Eu tive, assim, professoras excelentes, que me inspiraram muito, né? Uma que é bem marcante é a Ana Cíntia, da Luz de Candeeiro, a Silvéria, que trouxe um outro lado também, e eu também fazia parte do projeto de extensão do curso de casais grávidos. Eu acho que ainda existe, não é? Nunca mais tive a oportunidade de voltar, mas existe. Foi excelente. A Regiane, na época, estava no doutorado, mas ela me deu muito suporte na residência, que foi quem eu escolhi para ser minha orientadora do TCC. E aí teve uma também que era do HUB, que acabou falecendo, né? Mas também foi incrível para cuidados com recém-nascido, que é a Joelma, não sei se vocês já ouviram falar dela. Então, com certeza, foram grandes inspirações. Eu lembro do primeiro parto normal que eu acompanhei lá no Paranoá, junto com a Ana Cíntia, como tudo foi tranquilo, sabe? Leve, aí depois a gente acompanha uma cesárea, aí aquela coisa... Existem cesáreas respeitosas e tudo, mas no mesmo dia eu tive essas 2 experiências e a outra já foi muito, assim, sem graça, né? Tipo, muito sem interação com a mãe, contato pele a pele, nem pensar. Hoje em dia que a gente está cada vez lutando mais por isso, tanto no parto normal quanto na cesárea. E essa matéria eu lembro que tinha muitos créditos, não sei se era 10, 12, eram bastante. E foi maravilhoso, porque misturou bastante a questão da teoria com a prática. Outra coisa que eu amei foi monitoria. Eu recomendo para todo mundo, que eu tive a oportunidade de ser monitora dessa matéria e outras também que eu curtia. Então, também é muito bom para o currículo, principalmente para a residência. Na residência, tudo que vocês fazem na graduação é considerado como na avaliação lá, curricular, né? Então, eu recomendo muito que vocês corram atrás disso, porque além da prova, de ser bom na prova, é bom para a sua vivência mesmo, né? Escolha da área profissional e tudo mais.
fora isso, bom, outra fanzona que eu tenho é a professora Andreia. E aí eu curti demais as matérias que eu tive a oportunidade, né, de estar com ela. Então, eu acho assim, na minha época era a introdução de 15, que é o que é para vocês, se eu não me engano, é SAI, semiologia, fundamentos, era tudo junto. Então, foi uma matéria importantíssima na minha vida, assim, porque é ali que você decide, eu quero ou não quero ser enfermeira, porque é muito desafiadora, dá muito medo, muito nervosismo, é muita pressão mesmo, mas no final das contas eu achei tudo isso muito importante. E fez quem eu sou hoje, sabe? Porque eu tinha essa questão do nervosismo, então hoje em dia eu consigo ter mais segurança na minha atuação. E isso começou na graduação e na residência também tem muito essa cobrança, assim, que eu acho fundamental. Porque não é simples lidar com vida, né? Então, precisa ter, às vezes, ali um puxão de orelha. Por mais que a gente chore em algum momento ou outro, depois a gente vê que aquilo nos fortaleceu. E eu imagino que ainda hoje essas matérias sejam pesadas, porque tem a prova prática, que dá um nervosismo e tudo. Então, foi bem importante. Outra que eu amei foi clínica cirúrgica. Na época era esse nome, tinha 1 e 2. E aí eu gostei demais da parte das emergências, eu já curtia também na época. E a gente precisa saber o que não é fisiológico, né? Então... enfim, tem muita matéria boa, né? Tem umas que a gente desanima um pouco, que tem dificuldade, muito nomezinho, muito detalhe. Eu era mais fã dessas que tinham teoria e prática juntas. Nath. Olha só, tem uma pergunta interessante isso, até para pensar na obstetrícia. A Gabriela perguntou, residência já não seria uma especialização? Ou residência é uma coisa, especialização é outra coisa? É que às vezes ficam com dúvidas mesmo, e aí a gente vê, né, especializações em saúde do adulto, mas tem a residência em saúde do adulto. E na obstetrícia a gente sabe que tem um requisito diferente para titulação, né? Isso. É como se fosse assim, pós-graduação, aí tem como se fosse 2 eixos, a especialização e a residência. E para o currículo tem pesos diferentes e também para a nossa experiência profissional são pesos diferentes. Quando tem a parte prática, ela é bem reduzida na especialização. Fora que o tempo também costuma ser bem menor, né? Na verdade, é bem menor, né? Por exemplo, eu fiz a especialização de neo. Aí foram 18 meses, não teve a parte prática, e era nos finais de semana. Então, você vê, é bem reduzido, né? Pensando que a residência é uma carga horária de 60 horas, 2 anos. É algo bem menos da metade de carga horária. Então, ela é mais teórica, né? De teoria, se aproxima um pouco da residência, talvez, só que você não tem a parte prática. Ou se tem, por exemplo, na obstetrícia, a especialização tem a parte prática, mas é bem reduzida. Você tem que ali conquistar no mínimo 20 partos e ter também avaliação puerperal e de RN, que eu não sei, agora eu não lembro exatamente o número na especialização, mas eu comparando a residência com a especialização, nossa, é bem inferior mesmo. Fora que você costuma pagar a especialização, né? Você pode conseguir até um desconto ali pela bolsa, mas é algo pago. Na residência, você recebe a bolsa, que está ali em torno de 4 mil e pouquinho. Tá subindo a cada... Pelo menos isso tem reajuste, né, no salário. Na bolsa da residência tem reajuste. E para a questão, assim, você encontrar um emprego depois, hoje em dia eles quase não valorizam a especialização, não. Valorizam bem mais a sua experiência prática. E aí, nisso, a residência ajuda bastante.
Bom, se a Raquel quiser também dar um palpite, Mari também fica à vontade para... Com certeza. Essa questão da especialização muitas vezes quando você já tem uma residência ali, né? E aí você quer. Isso tem muito na médica, a gente precisa ainda avançar mais na enfermagem, né? Eles têm o R4, né? O R3, R4, enfim. Então, por exemplo, uma pessoa que é residente em saúde mental, vou trazer para a minha área. Existe hoje a residência em saúde mental infanto-juvenil, que aí é o mesmo tempo da residência em saúde mental, só que é uma imersão na infância e adolescência, um exemplo. Mas nem todas as áreas têm isso. Então, às vezes, você faz uma especialização para aprofundar um tema em si, mas é importante que tenha a prática. E a residência não, de forma alguma, pode ser comparada com a especialização que a gente vê aí, né? Porque você vai ver aí um mínimo de horas. O MEC fala de 360 horas. E a residência, ela tem mais de 5.000 horas, não é isso, Nath? É isso. Então, assim, 360... Diferença, assim, gigantesca. E outro, no serviço no SUS, né? E pensando aí a diversidade de serviços, de cenários, enquanto que uma especialização, quando tem a prática, porque nem todas têm, no caso da obstetrícia precisa ter, né? Ali esse número que o COFEN estipula, mas é muito restrito, uma coisa assim, meio que aquela coisa, paga logo, entendeu? Paga e pronto, e tchau, vai e leva seu diploma. Então, se entre uma residência e uma especialização que vocês virem aí, optem pela residência, fora a bolsa que a Nath colocou. Então, você está sendo pago para estudar, né? Você está sendo pago para... É claro que você vai trabalhar muito, né? Mas você está sendo remunerado, e uma remuneração muito melhor, às vezes, de enfermeiro trainee, que a gente vê em hospital privado para quem termina a graduação, né? E não só trainee, o que é mais triste. Porque é enfermeiro mesmo, assim... É claro que a carga horária é bem diferente, mas, assim... eu optei pela segunda residência porque quando eu via o que eles pagavam no hospital particular, era muito inferior. Mas, claro, que a residência é muito mais puxada, tanto em carga horária quanto em cobrança e tudo. Cobrança é diferente, na verdade, porque a pressão que o hospital particular te traz é maior, né? Porque eles querem... Realmente é muito burocracia, muita coisinha tem que ser tudo muito certinho, até porque o público exige muito, né? Mas eu sou fãzona da residência, assim. Claro que fazer a segunda não foi tão fácil, até porque eu gostava mais da obstetrícia, mas o que eu consegui aproveitar muito na segunda residência foi o campo, porque eu sempre tive vontade de atuar nessa área. Eu fiz a outra residência no base, sempre tive vontade de atuar nessa área mais de emergência, de entender como é que era esse trabalho lá no hospital, porque ele também é uma referência. E teve essa questão também de ser multiprofissional. Foi muito bacana a experiência com a residência multiprofissional, que começou naquele ano. Então, é outra coisa que é bacana para quem... Na obstetrícia não tem multiprofissional ainda, né? Espero que chegue a ter, porque dá para fisioterapia, psicologia, dá para muita área atuar. Nutrição, enfim. Tá que a nutrição não chega a ser tão rico, né, do que as outras áreas, mas elas podem ajudar, por exemplo, na questão da alimentação, né? Aí entra fonoaudiologia, pronto, quase que eu falei. Eles estão curiosíssimos com a residência, Nath. Eu vi uma perguntinha subindo aqui, que foi se só roda em um hospital, né? Então, na minha época, eu rodava em menos hospitais. Hoje em dia, tem mais rodízio. Mas, de todo jeito, por exemplo, eu fiz a minha residência no Paranoá. O polo principal, né? Digamos assim, eu concorri para lá. Só que todos os residentes passam na Casa de Parto São Sebastião. E, na minha época, eu até escolhi lá por isso, porque era 50% Paranoá e 50% Casa de Parto. Então, na minha época, eu amava, né, essa parte da Casa de Parto. Então, eu tive muita oportunidade de atuar lá. Hoje, já não é mais assim. Todo residente passa na Casa de Parto, mesmo tanto de horas. Outra coisa, o HMIB é referência. Né? Hoje em dia, eu estou trabalhando lá.
Gosto demais, morro de orgulho de lá. E ele é referência na questão materna e infantil, tanto saúde da mulher quanto da criança. E aí, por exemplo, setor de alto risco, só tem lá no HMIB, UTI materna, só tem lá. Então, esses setores, todos os residentes passam. Aí eu passei na minha época lá, que mais? Então, não é só Paranoá. Hoje em dia tem mais rodízio do que antes. Aí hoje em dia tem, se eu não me engano, a Raquel vai poder explicar melhor. Eles dividem por região de saúde, e aí você acaba rodando em mais de um hospital, em mais de um centro obstétrico, além da casa de parto. E aí todos têm setor de alto risco, esses que eu falei, e a UTI materna, que é específica do HMIB. Fora isso, na minha época não tinha tanto a questão de passar em centro obstétrico, em bloco cirúrgico do centro obstétrico. E aí agora todos os residentes passam lá no HMIB no bloco cirúrgico. Apesar de que eu fugia para o bloco cirúrgico às vezes para ver uma coisa diferente, ou para cuidados com recém-nascido, para aprender alguma coisa lá também, que também é um lugar rico, né? O enfermeiro tem que ter muita atenção no pós-operatório, né? Nessa avaliação puerperal, então é importante ter experiência em todas as áreas. Tem a questão do pré-natal, que é em uma unidade básica de saúde, então a gente não fica só lá. Banco de leite, que na minha época eu passei no do Paranoá mesmo, mas acho que agora é só o de Taguatinga, que agora eles têm as referências. Eu cheguei a passar na UTI Neo, aí foi no HMIB. Essa parte da ANEL eles tiraram, que eu acho que eu achei uma perda, assim, mas eles têm hoje em dia a parte de cuidados com recém-nascido, de avaliação desse recém-nascido em Ceilândia. Porque em Ceilândia, se é um parto de risco habitual, que, né, geralmente a maioria, né, o que corre tudo bem, então o pediatra ele não vai avaliar o bebê, quem avalia é o enfermeiro, que nem é na casa de parto. E aí eles têm essa experiência lá. Isso foi um ganho, né? Ter esse atendimento, fazer esse exame físico, né? Com recém-nascido, que eu fazia mais na casa de parto. E agora existe esse rodízio lá em Ceilândia. Não sei se ficou claro, se ainda tem mais alguma dúvida. As outras perguntas eu não vi mais. Vem aqui. Raquel, você quer complementar? Que você acabou de sair, né? Estou aqui. Mas eu acho que a Nath resumiu bem. Agora a gente tem realmente mais esses polos. A gente roda muito mais. A nossa coordenadora da época, que eu era a Alessandra, ela adaptou a residência em rede, como ela gosta de falar. A gente roda em muitos hospitais, a gente passa por todos esses rodízios que a Nath falou, e a gente não fica fixo em só um hospital. O meu polo da minha época da residência foram os 3 hospitais, Agarram, Paranoá e HMIB. Infelizmente, eu não pude rodar no Agarram por conta da pandemia, porque quando eu ia rodar no Agarram, como fechou lá para receber só pacientes de Covid, aí eles não quiseram expor a gente, né? Então, eu acabei nem rodando no Agarram, foi ficando para depois eu acabei nem indo. Mas eu rodei bastante no Paranoá, e aí na casa de parto também. Assim, dos 24 meses da residência, são 3 meses na casa de parto de São Sebastião, passei 2 meses no HMIB, ou no Paranoá, passei 1 mês na UTI materna do HMIB, 1 mês no setor de alto risco, 1 mês no alojamento conjunto, 1 mês no CO da Ceilândia só para recepção de recém-nascido, como a Nath falou, a gente que recebe todos os bebês, inclusive de cesáreo, que é muito legal, a gente aprende reanimação neonatal, claro, se precisar de drogas vasoativas ou precisar de intubação, é só aí que a gente chama o pediatra, mas todos os primeiros passos é com a gente. E 2 meses de pré-natal. Que vocês também acompanhavam a cesárea e até alguns de alto risco, assim, só chamava mesmo na hora do suporte avançado. Não tinha noção. Olha só. É só a gente. É bem isso. Porque tem vezes que o enfermeiro precisa estar preparado, precisa fazer o curso de reanimação, né? Pois é. Porque tem vezes que o pediatra não vai estar ali ou vai estar em outra intercorrência, então esses primeiros passos que a gente chama dos cuidados iniciais, né, com
com RN são muito importantes. Muitas vezes chega já nascendo um prematuro, e aí às vezes quem dá assistência é o enfermeiro obstetra, e quem vai dar assistência ao RN também é o enfermeiro. Então, a gente tem que estar preparado para tudo. E aí é atualização constante. Tudo que vocês puderem fazer de cursos, né, durante a residência, após, faz toda a diferença. Tem uma pergunta da Ivaneide aqui, mas só para a gente fechar essa questão das residências, eu vou só pular a ordem aqui, tá, gente? Porque a Lara perguntou se esse tempo em cada setor já é pré-definido ou vai de acordo com o desenvolvimento da residência, do desejo do residente, como é? Quer que eu responda, Nath? Bom, na minha época era pré-definido, mas tem a parte do desejo também, que existe o estágio optativo, né? Mas pode falar, Flor. É só porque eu passei por isso mais recentemente, né? Que mudou mesmo. Pois é. Mas assim que a gente entra na residência, a gente recebe o calendário anual já de todos os nossos rodízios pelos próximos 12 meses. Por exemplo, quando você entra, você recebe todos os seus rodízios do R1. Então, você sabe, por mês. Tipo, primeiro dia do mês até o último dia do mês, você está em tal rodízio, em tal setor. E aí, dura um mês cada rodízio, você sabe o próximo ano inteiro onde você vai estar em cada setor. E aí depois tem os do R2, que é bem definido. No R1 a gente roda, todas as residentes R1 passam em tais setores e depois, por exemplo, UTI materna, alto risco, que são setores que você já tem que estar mais por dentro das questões da área, e a gente passa no segundo ano da residência, mas já são pré-estabelecidos. E a gente tem 2 meses de optativo, que a gente pode escolher repetir algum rodízio ou passar por outro setor que você queira. Por exemplo, muitas pessoas escolheram passar na casa de parto, um mês a mais. Então, são 2 meses optativos. Você pode até tentar ir para fora de Brasília. É mais difícil, tem que tentar já de início, assim, já começar a resolver as questões, porque é toda uma burocracia para você conseguir ir. Mas você consegue até sair da área, se você quiser. Dá para ir para... Antigamente, muitas residentes conseguiam ir até para o Sofia Feldman, né, Nath? Eu fui uma delas. Pois é. Hoje em dia, o Sofia está mais fechado para receber a gente. Ninguém da minha turma conseguiu. Mas é isso. Ele foi muito burocrático. Acho que a gente foi a primeira turma aí para o Sofia Feldman. E aí, depois eles já pararam de receber. Primeira e única, né? Primeira e única, que agora eles fazem mais o aprimoramento. Mas não foi fácil, não. Teve que mandar várias cartas, pegar várias assinaturas. Mas, assim, foi valiosíssimo. E eles aceitaram só um mês. Eles não aceitaram os 2 meses, não. Esses 2 meses optativos, se você não quiser fazer optativo, aí você fica no seu CO de origem. Por exemplo, o meu era o HMIB. Aí, esses 2 meses eu optei por continuar na HMIB mesmo, porque eu sou suspeita, eu amo aquele hospital. Sinto muita falta e aí eu preferi ficar no HMIB mesmo, que já é muito enriquecedor ficar lá. Tem essas questões, né, de rodízios do R1, banco de leite, essas coisas, e começa também centro obstétrico, bloco cirúrgico, e rodízios do R2 tem essa separação, tem a separação também das aulas teóricas, conteúdos mais iniciais para R1, conteúdos de emergência e tudo para R2, tem a atividade teórico-prática, que no caso são os preceptores, né? Eu até mais tarde vou encontrar com os residentes. Você pode fazer de várias formas. A gente tenta sempre usar a metodologia ativa, de fazer discussão, de trazer um caso clínico. E aí isso tudo enriquece bastante a nossa prática. Eu sou, assim, já era muito fã da residência, antes mesmo de entrar, quando eu entrei mais ainda, e agora como preceptor, sem comentários, como preceptora, porque, gente, é uma troca, assim, tão maravilhosa, e essa questão mesmo do senso crítico, de se obrigar a se atualizar, porque eu sempre gostei de fazer cursos, mas agora eu me sinto ainda mais nessa função, né, para repassar o máximo de conhecimento. Então, fico orgulhosa, assim, de ter chegado onde eu cheguei, e tem muita coisa além, né? Então, próximo passo, mestrado, e aí vai. Vamos que vamos. Mestrado é outra coisa que a Mari pode falar, mas que é valiosíssima. Então, é uma ótima opção também, que tem bolsa, para quem não trabalha e tudo. Então, não corram para, atrás né? dessas coisas. Não parem. Não para nunca.
Olha, eu acho que essa pergunta aqui vai render, viu? Eu não sei, Ivaneide, se você já quiser fazer também, mas é uma pergunta da Alessandra perguntando do seu dia a dia, contar um pouco do seu dia a dia. Só que você tem um dia a dia na SES, na clínica, né? Em vários âmbitos. Eu não sei se Ivaneide quer perguntar algo ainda sobre residência, antes da Nath abordar isso. Oi, tá me ouvindo? Sim, prazer, Ivaneide. Boa tarde, prazer. Boa tarde. É sobre a residência, sim. O processo de estudar para a residência, eu acredito que começa já desde o início da graduação, né? De certa forma, você já começa a estudar. Mas, para quem quer realmente a residência, qual foi o momento da sua graduação que você focou mais nos estudos para a residência, que você parou e deu mais ênfase nos seus estudos para residência? E você acha que assim, pagar cursinho vale a pena ou só ir atrás de videoaulas, os manuais, você acha que dá para se organizar nos estudos de residência? Isso é bem individual. No meu caso, eu fiz cursinho também, porque eu tinha duas intenções. O concurso da Secretaria de Saúde e a residência, né? A minha maior vontade era passar primeiro na residência, porque eu sabia que o cursinho ia demorar mais, demora para ser chamada e tudo. E a residência é a cada ano, né? Ali, em meados de outubro, já abrem as inscrições. Aí eu saí da graduação no meio do ano e eu tranquei um semestre porque eu ainda estava meio perdida, assim, que era da saúde que eu quero, sabe? E aí eu parei, estudei para cursinho, depois eu senti muita falta da enfermagem e voltei. E hoje em dia foi a melhor escolha que eu fiz, mas é com o tempo, né, que a gente vai se reafirmando mesmo na profissão. Não é fácil escolher o que a gente quer para uma vida inteira. Aí, enfim, aí eu concluí e fui trabalhar no HUB. Na época, ainda não tinha a IBSER, então era contrato temporário. Tinha também, né, o contrato temporário. Tinha alguns que eram concursados e outros contrato temporário. Aí eu tive essa oportunidade de trabalhar lá. Era uma carga horária bem tranquila. Acho que era 30 horas semanais, se eu não me engano. Então, eu fazia cursinho à noite. E para mim, valeu muito a pena. Mas eu já estudei também, por exemplo, durante a residência, que estava para ser o concurso da secretaria, e depois para o novo concurso de enfermeira obstetra, eu estudei sozinha. Não fiz cursinho. E aí também deu muito certo. Eu não tive que pagar, também que é outra opção, né? Pagar com os cursos online, mas eu não tive que pagar, não. Eu procurava aquilo que era gratuito, até porque meu tempo era mais reduzido, e fazia provas. Aí eu fiz só dessa forma. Então, é o que é viável para você, porque começar a estudar não é fácil. Então, eu acho que o cursinho me ajudou muito a iniciar nos estudos para concurso, /residência. Então, esse pontapé inicial valeu muito a pena. Aí, depois, eu consegui me organizar sozinha, fazer um cronograma e tudo mais. Então, se for falar pela minha experiência, eu acho que vale a pena começar no cursinho. E aí, para as próximas oportunidades que surgirem, não dá para ficar investindo, gastando só com cursinho. Ainda mais que não tá fácil, né? Conseguir emprego e tudo. Então, você tendo o pontapé inicial, a motivação vai vindo depois. Porque você já aprendeu como você rende mais nos estudos. Legal, acho que é né? isso. E do meu dia a dia é puxado, viu? Mas a gente tende a desacelerar com o tempo. A gente tem as metas, então a gente trabalha bastante no começo de carreira. E tem que ter um certo cuidado com a questão da saúde mental, né? Porque eu sou do concurso de enfermeiro geral, que antes não tinha um específico para enfermeiro obstetra, e fui chamada há pouco tempo no de enfermeiro obstetra. Então, estou fazendo 60 horas semanais, aí, como se fosse a residência, né? Só que a cobrança é maior, né? No sentido, assim, é outro tipo, na verdade, de cobrança. Não é que seja maior, mas é outro tipo. Então, para mim, tá uma fase bem desafiadora, que eu não pretendo trabalhar 60 horas por muito tempo, ainda mais porque eu tenho a Lumière, que é uma empresa, que a gente atende assistência pré-hospitalar, parto domiciliar, enfim, outras coisas, cuidados com recém-nascido, furo de orelhinha. E aí eu tive que
me afastar um pouquinho dessa assistência que eu também amo para me dedicar 60 horas, né? Então, a gente tem que tentar balancear ali. Pensar também que eu não sou, Natália, só enfermeira, né? Que eu tenho os outros lados da vida. Então, é uma coisa que eu tô aprendendo a desacelerar aos poucos. Eu ainda tô numa fase ainda que eu tô trabalhando muito, mas eu acho que isso é com objetivo, sabe? Só mais no início da carreira mesmo. Então, prontinho. Acho que se eu estiver falando demais, pode me cortar, gente. Não, acho que é isso, ó. Ixi, tá vendo um monte de coisa aqui, ó. A Ana perguntou quando e como você descobriu que essa era a área que você queria atuar. E depois o Gustavo traz se você acha que é uma área com atuação masculina escassa, enfim, e as implicações dos homens aí. Tem, né? E é esquisito, né? Por que gineco obstetra tem demais, né? E agora enfermeira obstetra tem pouco. Eu não entendo, acho que não é uma área só da parte feminina, não. Acho que os homens devem atuar nessa área também. Tem muito que acrescentar. E é uma visão diferenciada que eles podem trazer também, né? E fora essa questão, ser mulher tem uma questão de vulnerabilidade já, né? Por si só. Então, trazer homens para esse cenário, eu acho que tende a ser algo muito positivo, porque ver que a gente pode ser cuidada e respeitada por um homem é algo importante, assim. Porque, enfim, quase todo mundo já sofreu algum tipo de abuso e a gente tem que desconstruir isso, né? Que nem todo abuso vai ser de homem, não. Tem violências obstétricas que mulheres cometem, né? Então, eu acho que vem só acrescentar os homens nessa área. Eu ficaria muito feliz de ter algum residente comigo do sexo masculino, assim. Tem essa questão de gênero, gente, desculpa se eu estiver falando... Porque, assim, do sexo masculino que eu quis dizer, assim, independente de orientação sexual, né? Acho que é algo muito importante. Mas não, a gente não vê. Você recebeu algum residente, assim? Ou não? Na época que eu passei na residência, tinha um homem. Mas ele era de outro polo. Foi a única vez que eu lembro de homem na residência. A gente tem a referência aqui em Brasília, né? Qual que você ia falar? Perdão. É o Iago? Como é que é o nome dele? Da casa de parto. É o Igor. É o Igor, isso. Uhum, que foi meu preceptor na época. Nossa, eu me inspirei demais nele. Foi muito bacana. Tem o Igor e tem o Antônio lá da casa de parto. E é muito bacana. Assim, foi muito valioso o aprendizado com eles, sabe? Que mais que... Tinha uma coisa que eu queria acrescentar. Era antes da pergunta isso, dos homens nesse cenário. Tem uma quando e como... Essa aqui é profunda. Quando e como você descobriu que essa era a sua área de atuação? Ah, sim, verdade. É profunda mesmo. Não é fácil de responder essa pergunta, porque a gente se questiona o tempo todo. E aí foi o que eu falei para vocês. Eu cheguei a me inscrever na prova de residência de gerontologia, que é em São Paulo. Mas aí era um dia de feriado, ninguém achava a universidade. Foi uma coisa mais difícil. Quando eu cheguei, eu dei de cara no portão. Literalmente. Aí... eu já tinha feito a prova daqui, esperei o resultado, fui bem, graças a Deus, e aí eu falei, não, é porque é para ser obstetrícia mesmo. E aí curti demais a residência, lógico que tem também os desafios, não é como a graduação, a cobrança cada vez vai aumentando mais, né, mas a gente vai se preparando também cada vez mais. E aí, quando eu fiz a outra residência, eu morria de saudade da obstetrícia. Então, quando você vai indo para áreas que você não tem tanta afinidade, aí você valoriza mais a área que você tem afinidade. Eu tenho observado cada vez mais isso. Agora que eu passei no concurso de EO e eles obrigaram a gente a assinar um termo
para primeiro assumir Covid e depois ir para centro obstétrico, eu estou no PS pediátrico. É um lugar de muito aprendizado e tudo, mas não é a área de maior afinidade. Então, cada vez eu amo mais o HMIB e atuar como enfermeira obstetra, sabe? Então, a gente vai vendo também nessas coisas, que a gente, às vezes, tem a oportunidade de atuar em 2 áreas diferentes e fica morrendo de saudade da outra área. É uma forma também de valorizar mais a outra área. Eu cheguei a ser preceptora também, na época era da UDF, e aí você passa por outros rodízios. E aí, com isso tudo, você vai vendo, vai percebendo cada vez mais onde você tem afinidade. Claro que às vezes você tem afinidade por mais de uma coisa, né? Mas ao passar do tempo, eu só me identifico mesmo com a obstetrícia, cada vez menos com as outras áreas. Mas tudo é importante, sabe? Para construir o profissional que você é hoje. Porque ser da enfermagem obstétrica implica saber um pouco de outras áreas, né? Então, me ajudou muito passar pela cardio e hoje entender alguns diagnósticos que são diferenciados, que não é só relacionado à gestante, mas que tem mais implicações na gestação. Então, eu acho que tudo é válido e toda essa bagagem só teve a acrescentar na minha vida, sabe? Tanto como pessoa, como profissional. Legal, Nath. Tem eu não sei quem é essa pessoa, porque está em número o nome dela, mas ela está perguntando um pouquinho aqui sobre mais essa parte curricular, né? Dos locais em que você fez a residência, quais foram essas residências, né? E onde você atualmente trabalha, né? E atua. Falei um pouco por cima, né, dessa parte. Em 2014, eu fiz a residência em enfermagem obstétrica, e aí logo depois eu fiz 2 provas, na verdade, porque nesse semestre teve uma prova seguida da outra, e foi bem no começo do ano, foi um período atípico para ocorrerem as provas, né? E aí, foi sempre muita dúvida. Ixi, que outra área que eu escolho, não sei o quê. Mas aí, a vida te encaminha, né, também. Aí na segunda residência, que foi em 2016, eu fiz era residência multiprofissional em atenção cardíaca. Foi o primeiro ano que teve essa residência. E aí, foi bem bacana, mas ela ainda não estava muito bem estruturada como é a de obstetrícia. Então, o meu aprendizado maior foi em relação à questão multiprofissional, ao contato maior com a metodologia ativa, que não era algo que tinha na minha primeira residência, mas que agora está tendo em todas as residências. Até mesmo porque cada vez mais ela se aproxima da escola mesmo, da ESCS, né? A residência está muito vinculada. E aí foi muito bom, assim, para ter essa nova visão. Só que eu confesso que deixou um pouco a desejar, assim, nos campos. Apesar de ter sido muito bacana atuar no hospital de base, que na época não era IGES, ainda eram... É até chato comentar essas questões, mas infelizmente, com o tempo, o hospital que era referência, ele está sofrendo, por questões políticas, uma desvalorização. Mas, enfim, não vem ao caso aqui. Na época, eu passei por vários setores dentro do hospital de base. A gente não teve a oportunidade de sair de lá, que era uma intenção até para acompanhar a cirurgia cardíaca e tudo mais. A única vez que a gente saiu foi para centro de saúde, para pegar mais essa parte de orientações mesmo, né, para hipertenso, diabético e tudo. Mas nem agregou tanto, assim. Mas os setores que eu passei dentro do hospital de base foram fantásticos. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a UTI, principalmente a UTI coronariana, curativo, hemodinâmica, ambulatório, de cardio. Então, tive excelentes oportunidades, assim, de aprendizado, sabe? De lidar melhor com a emergência. Até de me superar nesse sentido, sabe? Porque UTI eu tinha um certo pezinho atrás, não é um lugar que eu me sinto tão bem, assim, né? Aquele bando de monitor,
Eu acho uma energia um pouquinho mais pesada, assim, diferente da obstetrícia, que lida mais com vida, né? Mas foi bem bacana a experiência lá. E logo depois, um pouquinho antes de terminar mesmo, eu já fui chamada no concurso da secretaria. E graças a Deus eu consegui concluir essa nova residência. Mas eu recomendo, assim, irem atrás de residências mais estruturadas, sabe? E alguém que já passou por alguma residência e que te conte um relato. A de obstetrícia é muito difícil você ver alguém que não sente saudade. Então, a de UTI, todas essas estão bem mais estruturadas. Tem as vantagens da residência multi, mas em compensação tem algumas, infelizmente, que são um pouco desorganizadas, sabe? Então, vale a pena ir atrás de quem já passou pela residência para te trazer uma opinião. Como foi atuar ser residente, atuar naquele setor. Nem todas fazem rodízio, então é bacana ver o que você acha que vai te acrescentar mais. Aí agora eu sou do HMIP, do Hospital Materno Infantil, né? Quando eu fui chamada do concurso, eu fui para lá, primeiro para UTI e NEO. Fiquei só um mês, depois já me chamaram para o centro obstétrico, mas eu amei, assim, ter ido para o UTI NEO primeiro, para ter uma noção, porque às vezes lá no CO ficam bebês um pouquinho mais graves, não a ponto de ser entubado, né, mas com CPAP, por exemplo, que é um suporte de oxigênio mais relacionado à pressão, que é muito usado em recém-nascido, sabe, que tem algum desconforto respiratório. Mas, enfim, não vou falar. Tem muito tempo que vocês... Acho que é muita coisa para vocês, né? Mas podem perguntar. Nenhuma pergunta é burra. Burro é quem não pergunta. Tudo é um aprendizado, viu? E eu já estive onde vocês estiveram e eu sempre estou aberta a ouvir, a explicar, a repetir, enfim. Você falou da saudade, a Raquel. Tá aí, né? Só na saudade, né, Raquel? Ai, ai. Gente, mais alguma questão que vocês queiram perguntar? Eu sei que a gente já está em cima do horário, algumas pessoas já estão tendo que sair para a aula, mas a Nath também daqui a pouco tem que fazer supervisão dos residentes. Mas caso vocês tenham alguma pergunta a mais, ou... deixa eu ver aqui. Ela também pode responder em outro momento. A Camila fez agora uma. Tá. Eles estão curiosíssimos com a residência, Nath. Você está residência potência 2, então nada melhor. Aqui ela pergunta se a prova tem mais questões sobre a prática, até específicas, né? Ou se são mais gerais. Não é específica da prática. É a mesma prova para todos os residentes. Ainda não tem essa parte. Não sei se um dia vai chegar a ter, mas não é parte específica, não. Aí eles tentam englobar um pouquinho de cada área. Tem uma parte sobre gestação, tem uma parte sobre recém-nascido, SUS, saúde do adulto, do idoso, psiquiatria. Cai muitas leis, né, que é uma parte que nem todo mundo curte. Eu mesmo aprendi a gostar um pouquinho, mas não é a área que eu tinha mais domínio, não. E o SUS tem muita coisa na internet, assim, mas é bom ver atualizada, porque as leis mudam, né? Tem muitas atualizações. Com certeza. Tem que começar a estudar SUS de hoje, gente, porque é o que despenca não só em residência, concurso público, né? É o que está aí mesmo. Gente, não vai embora. Eu fiquei afiadíssima nessa parte. Aí, ó, tá vendo? Hoje em dia eu sei... Hoje em dia eu fui esquecendo um pouco, mas realmente, para quem quer concurso e todos os tipos de prova, é o que cai. Despenca mesmo. Cola na Nath. Já tem muita gente indo embora. Oi, a gente Mari. chegou aí a uns 50, 60. Foto. Oi, Luísa. Foto. Lembra da foto. Isso, é isso que eu ia falar. Eu sei que muita gente já está saindo, mas vamos tirar uma foto, quem puder ainda abrir suas câmeras ou não, mas quem puder,
Vamos tirar uma fotinha para registrar esse momento. Teve muita gente, Nath, até porque alguns já foram saindo por conta da aula, mas a gente chegou, acho que uns 50, 60 hoje, viu? Bacana, gente. Nossa, que orgulho. Feliz. Fico bem feliz. E lembra que eu tô disponível. Se vocês precisarem, podem falar comigo, porque vai ser um prazer ajudá-los, perdão. Nossa. Ó, viu o Igor aí. Que bom também ter mais a presença masculina na graduação, né? Imagina que nessa época tinha poucos meninos se formando, né? Daquelas turmas que você vê que sai a foto de formatura, tem dois no máximo de homens na turma, né? Agora a gente tá aparecendo mais vezes aí. Fico muito feliz. Apareçam lá no HMIB, vai ser um prazer recebê-los. Vamos lá, um prints? Então vamos. 1, 2, agora é prints, né? Não é prints. Aí, acho que deu. Nath, ó, muita gratidão por você ter... Gratidão é toda minha. E boa supervisão para você, bom trabalho, muitos partos, e a gente vai se falando. Esperamos ter você em outros momentos. Amém, podem contar comigo. Gratidão é toda minha. Obrigada pela oportunidade. Eu espero encontrar essas carinhas aí no centros obstétricos, em outro lugar do hospital. Serão muito bem-vindos. Sucesso para vocês. Obrigada, Nath. Tá todo mundo agradecendo aqui no chat também. Já deixou meu dia mais alegre, gente. Realmente esse contato é tudo de bom. É nessas horas que eu vejo, não, ainda bem que eu estou com essa saudade que eu também tenho da graduação, sabe? Assim, de dar aula. Não só de lembrar da UNB, mas também de dar aula. É muito bom esse contato. Então, eu nem sei, não posso mais atuar nessa área, não. Já fui professora de pós-graduação, mas agora com tantas outras demandas, deixei um pouquinho de lado. Mas um dia eu ainda volto. Mari, parabéns por esse projeto, de verdade. Isso é tão importante. Queria que já tivesse isso desde a minha época. A minha época foi que começou as ligas, né? Então, já foi super importante. E cada vez mais eu tô vendo o quanto que a UNB está crescendo em tantas áreas importantes, assim. Com certeza. Fico muito feliz. Obrigada. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.